Quando surge, família Palmeiras ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar dessa grande goleada do Palmeiras por 6-0 diante do Sampaio Corrêa. Teve gol de tudo quanto é jeito, primeiro gol do Daniel na Copinha, a gente sempre pediu o Daniel aqui. Primeiro gol do Estevão, de apenas 15 anos, na categoria Sub-20, além de gols do Kevin, que brilhou na partida, do Juan Ribeiro, que já é um dos artilheiros da Copinha, com 4 gols agora, e também gol do Vitinho. Então daqui a pouco tem todos esses gols. O Palmeiras já conhece o seu próximo adversário, que agora será pela terceira fase da Copinha, será a Juazeirense, um adversário conhecido. Já enfrentamos a equipe baiana na primeira fase, onde o Verdão levou a melhor, venceu por 2-0. Sobre os gols do Palmeiras nessa quinta-feira, mais uma participação em gol do David Cauã, hein? Foi dele assistência para o gol do Kevin, gol que inaugurou o placar. Camisa 11 passou como quis pelo zagueiro e deu um toquinho por cima do goleiro. Agora, no segundo gol, o Pedro Lima fez uma jogadaça, passou por 3 defensores do Sampaio Corrêa, finalizou cruzado, a bola bateu na trave e aí no rebote quem colocou para dentro foi o Vitinho. O primeiro tempo terminou 2-0 para o Palmeiras. Na segunda etapa, a assistência do Kevin para o gol do Juan Ribeiro. Ele tinha desperdiçado alguns gols no último jogo contra o Rio Preto, mas agora se redimiu, marcou seu 4º gol na Copinha. No 4º gol, o Kevin inverteu o jogo para o Estevão e em sua jogada característica, o camisa 7 marcou seu primeiro gol pelo Sub-20 alviverde. Lançamento do Pedro Felipe no 5º gol, o zagueirão que entrou no intervalo no lugar do Talisca, e o Daniel driblou o goleiro e mesmo sem ângulo colocou para dentro. E para fechar o placar, o Ednei cruzou para a área e quem colocou contra foi o zagueirão do Sampaio. Esses foram os gols da partida, então. Aliás, o gol do Kevin, que abriu o placar, foi importante para ele, né? Foi o 20º gol dele pela categoria Sub-20 do Palmeiras, isso em competições oficiais. É o artilheiro desse atual elenco Sub-20, né? Dentre aqueles que estão na Copinha. Então, tá jogando muita bola o Kevin. E, claro, né, a gente vai falar também da partida, da goleada, como o Palmeiras construiu essa goleada diante do Sampaio Corrêa. Primeiro, ressaltar que o Sampaio estava bem mais cansado que o Palmeiras, os titulares tinham jogado 2 dias antes, né? E o Palmeiras teve um diazinho a mais de descanso. Claro que isso faz a diferença nessa correria maratona que é a Copinha, né? E também a questão de que o PV pôde poupar, né, os titulares do Palmeiras no último jogo contra o Rio Preto. Então, se por um lado os atletas do Sampaio estavam mais desgastados, né, se a gente avaliar pelo outro lado, os jogadores do Palmeiras estavam descansados, né, os titulares pelo menos, então conseguiram fazer uma boa partida. O Sampaio não teve perna para acompanhar o Palmeiras, 6-0 com facilidade, 2-0 no primeiro tempo, 4-0 no segundo, então goleada alviverde. O gramado parecia até melhor, né, do que nos últimos jogos, acho que a chuva deu uma trégua lá em São José do Rio Preto, mas aí no segundo tempo apareceu o Morrinho zagueiro, né, não foi o Morrinho artilheiro, foi o Morrinho zagueiro porque tirou um gol do Daniel, seria o segundo dele na partida. Daniel esteve envolvido também no último gol ali, vocês viram agora há pouco, o gol acabou sendo contra, mas era ele quem estava na jogada atrapalhando a defesa do Sampaio, né? Então a gente já viu os gols, vamos falar um pouquinho da escalação do PV, né? O PV mudou a escalação, colocou o Ednei na lateral direita, né? Ele que jogou muito bem no último jogo contra o Rio Preto e a princípio ganhou a posição do Gilberto. Então o PV colocou a campo o Aranha no gol, aí tivemos 2 zagueiros, que foi o Henry e o Talisca, com o Ian, muitas vezes recuando, fazendo o papel de terceiro zagueiro pela esquerda, isso para liberar os alas, né? E aí quem jogou pela direita, repito, o Ednei atacando, mas também defendendo, ele tem um físico muito bom, né? Ele consegue ir e voltar e tem um cruzamento muito bom também. E pela esquerda, quem descia era o Kevin apareceu muito por ali, foi exatamente por lá que ele marcou o seu gol e também deu uma assistência lá no segundo tempo. Aliás, deu 2 assistências, né? Fez 2 jogadas no segundo tempo para o gol do Juan Ribeiro e também para o gol do Estevão. E aí tivemos no meio a volta da dupla de volantes, o Léo e o Pedro Lima, à frente armando o time o David Cauã e no ataque, como eu disse, o Kevin um pouquinho mais pela esquerda e mais centralizado a dupla, né? Vitinho e Juan Ribeiro. O Palmeiras construiu muito bem seus ataques, né? Quase sempre pelas laterais, como a gente está acostumado a ver nessa Copinha. Poderia ter sido mais até logo no primeiro tempo, né? Tivemos alguns gols perdidos. O Juan desencantou no segundo tempo, como vocês viram, né? Mas também voltou a perder gol. Ele tinha perdido muitos gols na partida contra o Rio Preto. Dessa vez desencantou, um gol importante para ele. Como eu falei, repito, já é um dos artilheiros da Copinha. Tomara que esse gol dê moral para ele, mas agora ele tem a sombra do Daniel de novo, né? A gente sempre pediu o Daniel aqui, pelo que eu leio dos comentários de vocês, era quase unânime, todo mundo querendo que o Daniel estreasse na Copinha.
que era justo, né? Pô, um dos grandes atacantes que nós temos na base e sofreu com muitas lesões em 2022, é verdade, mas tinha que ganhar essa chance, né? E agora o Palmeiras, todos os jogadores de linha do Palmeiras já atuaram, falta só o terceiro goleiro, o Adi, né? Então o Daniel estreou finalmente com gol, aliás, fez seu gol logo no primeiro toque na bola e poderia ter feito mais, como eu disse, o Morrinho atrapalhou ele. No último gol ali, acabei não vendo a súmula agora recente, né? De repente até o juizão dá o gol para ele, mas quem cabeceou contra o próprio gol foi realmente o defensor da equipe do Sampaio. Mas é isso, se você gostou então do vídeo, deixa o seu like, comenta que é sempre muito importante o que você achou da partida e os destaques do jogo para vocês. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.